Olá, está começando mais um Filosofia no Cotidiano. No programa de hoje vamos falar acerca do tema Brasil e a nova onda de migração. Sonho ou pesadelo? Para compreendermos mais e melhor o tema proposto, está aqui conosco o Padre Roque Patucci. Padre, muito obrigado por ter aceito o convite e participar aqui do Filosofia no Cotidiano. Eu que agradeço a oportunidade para nós estarmos reunidos aqui, dialogando sobre esse tema e também aprofundando um pouco essa realidade que nos dias de hoje é tão importante, né? Sim. Bom, o Padre Roque Patucci é licenciado em Filosofia pela Uniítalo, também tem o curso seminarístico de Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e também bacharel em Teologia pelo Instituto São Paulo de Estudos Superiores. O professor Amania... Tudo bem, pode entrar, professor, não tem problema. Tranquilo. O Padre Roque, entre suas principais atividades, ele também é membro do Conselho dos Cidadãos Brasileiros no Consulado de Boston, é membro do Conselho dos Direitos do MAPES, também é vice-coordenador do Apostolado Brasileiro da Arquidiocese de Boston. Também é secretário da Casa Acolhida dos Migrantes e membro do Serviço Pastoral dos Migrantes, entre outras atividades, né, padre, nas atividades civis, sempre voltado aos migrantes. Atualmente, eu acho que hoje a principal atividade do padre, ele é coordenador do CAMI, Centro de Apoio ao Migrante. É um espaço de referência no Brasil na promoção e defesa dos direitos humanos dos imigrantes. Antes de entrar no bate-papo com o Padre Roque Patucci, vamos acompanhar a leitura do poema com Tarcísio de Oliveira. Do Padre Alfredo Gonçalves, Imigrantes, na asa do sonho. Nas asas do sonho partem os migrantes, aos milhares e milhões, põe-se em marcha. Das terras do desemprego e da fome, rumam em direção às terras do trabalho e do pão. Rompem leis, fronteiras e obstáculos, fortes e frágeis, na luta pela vida. Mas a cada esquina tropeçam e caem, com os 1000 rostos e 1000 ciladas da morte. Morte, filha do tráfico e da violência, que cedo ceifa a flor da juventude. Morte, filha do trabalho explorado e escravo, que cansa antes do amanhecer e encurva antes dos 30. Morte indefesa, inocente, filha da indiferença, que se alimenta de vidas não nascidas. Morte em meio às tempestades da travessia, que no mar ou no deserto frustra o sonho. Morte filha da pobreza e da inanição, que a conta-gotas mata os desenraizados. Morte da fauna e da flora, grito da terra devastada, habil em suas distintas formas ameaçada. Morte nas ruas cotidiana, quase cultural. Morte quente na telinha e nas páginas do jornal. Morte do planeta, destruição do meio ambiente, água e ar, rios e florestas, animais e gente. Morte espetáculo, na cidade e no campo banal, espalha silêncio e medo como coisa natural. Teimosos, voltam a erguer-se o sonho e o migrante. Nas asas do vento, vencem ambos o caminho. O sonho se faz raiz, se faz broto e se faz tronco, se faz árvore, se faz flor e se faz fruto. No chão de uma nova pátria planta raízes, que hão de forjar uma cidadania sem fronteiras, onde acima da raça, língua ou cultura está a vida. Bom, padre, para começar nosso bate-papo acerca desse tema, acho que esse poema bem esclarecedor, provocador também. Eu gostaria que o padre contasse para nós um pouco mais sobre o seu próprio histórico dessa luta pelos migrantes e falar um pouco do CAMI e a principal atividade, claro, do CAMI.
do Centro de Apoio ao Migrante? Então, primeiramente, o poema que nós ouvimos, né, ele faz quase um retrato. Se nós fôssemos pintar um retrato da humanidade, nós vamos ver que vamos encontrar traços da pessoa da partida até a sua chegada, e ao mesmo tempo vamos encontrar os traços do planeta que grita, né, da humanidade que passa por transformações. É um pouco esse a visão, né, do Padre Alfredo e da congregação dos missionários de São Carlos, que eu também fui membro, né, dentro do mundo como um todo, porque quem trabalha com a migração não pode pensar somente a migração. Você tem o mundo que faz parte da migração como um todo. Então, a bem da verdade, eu sou descendente de italianos, e com meu pai e a minha mãe, eu acabei aprendendo o dialeto italiano em casa para depois ir para a escola para aprender português. E eu mesmo sofri na pele aquilo que passa um imigrante para se adaptar a uma nova realidade. Isso ainda criança. E foi isso bastante o que me motivou para assumir a decisão de me tornar sacerdote para servir essas pessoas. Para quê? Para ajudar a aliviar um pouco o sofrimento dessas pessoas. Então, eu fiz todos os meus estudos nos seminários, fiz a filosofia em Caxias, a teologia aqui em São Paulo, e depois, formado sacerdote, eu fui trabalhar nos Estados Unidos, onde eu recebia os brasileiros, especialmente idos da região de Governador Valadares, Engenheiro Caldas, Virginópolis, e uma grande maioria deles eram traficados através da fronteira do México. Então, eles faziam o destino Governador Valadares, Rio de Janeiro eles iam para a cidade do México, lá eles atravessavam a fronteira e, chegando do outro lado da fronteira, já tinha quem os despachava para Boston, e chegando em Boston, até os policiais já sabiam, botavam no trem e vinha parar em frente à igreja. Era o ponto final, né? Era a última parada do trem, era em frente à igreja. Então nós lá fizemos todo um sistema de proteção, de acolhida a esses imigrantes que lá chegavam. Então eu trabalhei lá de 92 a 98, depois eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu trabalhei no Cais do Porto. Então lá ajudei com a congregação a estabelecer um centro chamado Stella Maris, que era um centro de acolhida aos marítimos. Marítimo que tem uma vida muito dura. Diga-se de passagem, muitas vezes ficam 4 meses, 6 meses sem ver a família. E se eles não têm esse posto de acolhida nos portos, eles muitas vezes ficam meses e meses sem poder nem se comunicar com a família. Eles não têm condições de saber como está a família e nem de fazer a família saber como eles estão. Então, esses Stella Maris é um centro de acolhida onde se acompanham os problemas de saúde, os problemas de ordem trabalhista que eles têm nos navios, mas ao mesmo tempo tem um sistema de comunicação que eles podem usar para se comunicar com as famílias, né? Então, eu fiquei lá 3 anos e meio depois de fundar o Stella Maris, e daí voltei para os Estados Unidos mais uma vez. Então, nos Estados Unidos eu trabalhei em Boston, eu trabalhei na Flórida, eu trabalhei em Nova York e trabalhei na Filadélfia. Foram várias etapas que eu estive lá trabalhando com as comunidades brasileiras e hispanas, latino-americanas. O trabalho, depois da última etapa nos Estados Unidos, eu também estive no Centro Pastoral dos Migrantes, aqui no Glicério, aqui em São Paulo, que foi onde a gente começou a trabalhar um pouco temas que hoje vem à tona muito seriamente, né, que é o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Naquela época, nós já tínhamos uma ideia de que era muito importante a gente estar próximo dos imigrantes, porque lá no Glicério muitas vezes se tornava difícil para muitas pessoas que estavam longe de outros bairros para irem até lá. Lembrando que muitos dos imigrantes eles têm que ir a pé até o local para poder exercer sua cidadania, ou seja, requisitar seus documentos. A partir dessa ideia, em 2005, foi fundado o CAMI, Centro de Apoio ao Migrante. Para quê? Para se inserir na realidade dos imigrantes.
Em 2005, tanto os bairros do Paris, Brás, Bom Retiro, praticamente era toda a área da colonização de imigrantes trabalhando em função a gente chama de fast fashion, que é a costura rápida, né? Que acontece dentro da cidade de São Paulo. Então, o CAMI veio se estabelecer nessa região exatamente para colocar um pé próximo dos imigrantes e poder ser para eles uma resposta de cidadania e de direitos humanos. Hoje o CAMI está aqui, bem, nós estamos hoje aqui na sede do CAMI, nessa entrevista com o padre. Estamos aqui entre o Canindé e Paris, mais ou menos. Existe alguma outra sede, algum outro ponto do CAMI não, do CAMI é só aqui mesmo. É aqui mesmo. Mas o que nós fazemos? Começamos a desenvolver um projeto novo agora, que é a gente sair e fazer missão de cidadania. Então nós vamos nos bairros, os líderes das comunidades ou mesmo as igrejas reúnem os imigrantes num salão e nós vamos lá e repassamos todas as informações sobre documentação, sobre sacramentos, sobre organização comunitária. Então a gente fica uma tarde inteira lá, né, numa missão de cidadania junto a esses imigrantes. Então o CAMI só tem a sede aqui, mas está levando os braços para outras áreas e outras regiões. Há uma lei que ampara o imigrante, padre, e se há essa lei ou não, ela é suficiente para que esses imigrantes tenham um tratamento digno de cidadão? Então, primeiramente, esse é um dos pontos que a gente vem pressionando o governo federal, porque o que acontece? Nós temos hoje, não é uma lei de imigração, né? Nós temos um Estatuto do Estrangeiro. O que é esse Estatuto do Estrangeiro? O Estatuto do Estrangeiro ele nasceu em 1980, durante a ditadura, que era para proteger o país. Então, qual era a preocupação desse estatuto? Excluir todos aqueles que não concordam com o sistema ditatorial. Então, esse estatuto ele está defasado, está há muitos anos atrasado. Já foram feitas várias tentativas de se criar uma nova lei de imigração, né? E está parada há praticamente 10 anos com sugestões da sociedade como um todo, mas não avança por quê? Não avança porque é um tema que não é tão relevante quanto deveria ser. Deveria ser um tema principal do Congresso, porque os congressistas que estão lá, se eles recordarem, o seu avô, o seu bisavô foram migrantes. Os parentes que talvez chegaram há pouco tempo também foram imigrantes. E eles estão esquecendo que, a bem da verdade, termos uma lei de imigração justa, humanitária, que defenda os direitos dessas pessoas humanas, faz parte de uma dívida com os antepassados. É uma dívida de nós hoje tratarmos bem aqueles que chegam, já que os nossos antepassados não foram tão bem tratados. Cuidarmos dos direitos desses imigrantes da maneira diferente da que foi tratada na época que os nossos antepassados aqui chegaram, né? Eu lembro muito bem que meu pai contava, né, os sofrimentos do meu avô, da minha avó, né, até de não conseguir falar português, ter que fugir para o mato durante a Segunda Guerra, porque como não falavam português, quem não falasse português era preso. Então, eles passaram por um sofrimento que hoje, com uma nova lei de imigração, a gente pode amenizar os sofrimentos dessa população, dessas pessoas, né, que muitas vezes são tratados como números, especialmente pelo governo. Temos tantos milhões de imigrantes, temos tantos milhões de emigrantes brasileiros no exterior. Sim. Então, acaba se esquecendo o humano que está ali dentro dessa numeração. Então, uma nova lei de imigração exatamente seria uma resposta nesse sentido. Uma resposta para que a pessoa humana que aqui está, que desbravou, como dizia o Alfredinho, né, na poesia, que desbravou, sendo um desbravador saindo da sua terra, sendo um corajoso, deixando para trás a família, deixando para trás os amigos, os filhos,
para buscar uma melhoria de vida, então que ele receba um tratamento digno de pessoa aqui no país. E, bem, isso nós estamos falando sobre a questão do Brasil, e a questão é, e no mundo? Como que está essa questão? O mundo, como ele é muito grande, vamos pensar o seguinte, né? Há algum país que no estágio econômico, financeiro, que hoje o Brasil está no estágio muito bom, que esteja no estágio assim, financeiro e econômico bom, que tenha uma lei avançada para a imigração? Olha, nós temos praticamente todos os países da América Latina têm uma lei muito mais branda, muito melhor do que a nossa. Inclusive os argentinos, né? Sim. A gente critica bastante os argentinos por causa do futebol. Tem rivalidade. Mas, se nós olharmos a lei de migração da Argentina, ela é muito mais avançada do que a nossa. Né? Ela é muito mais humana do que a nossa. Então, dando condições de legalização de uma maneira bem mais simples, não tanto exigente em documentos quanto é o Brasil. Sim. E, inclusive, dando outros direitos, né, como o direito ao voto, coisa que o Brasil ainda não dá aos imigrantes. Mas, voltando ao CAMI, só para apresentar novamente os trabalhos realizados pelo CAMI, né, aqui no CAMI nós recebemos os imigrantes, acolhemos, que é o primeiro passo, então damos uma acolhida quando ele chega e falamos um pouco o que vai acontecer a partir do momento que ele tem um documento na mão. Porque não adianta ter o documento e não saber para que serve. Então o primeiro passo é ele saber o que ele vai ter como respaldo do poder público a partir do documento que ele vai ter nas mãos. Depois a gente vê todos os casos de cada um deles, né, para ver onde ele melhor se encaixa para poder se regularizar aqui no Brasil. Uma vez que nós descobrimos qual é o melhor método, é explicado tudo para ele, damos um documento para ele, um papel com todos os requisitos necessários para ele poder dar entrada na documentação da Polícia Federal e onde ele consegue cada um desses documentos. Preparado todos esses documentos, ele volta aqui com a gente e nós então preenchemos todos os documentos. Organizamos toda a documentação em ordem. Entregamos na mão e dizemos agora, vamos agendar para você, você vai até a Polícia Federal, chega lá e diz, eu vou me regularizar agora, ou por livre trânsito, ou por filho, ou por matrimônio, ou por reunião familiar, então, conforme o caso que ele está apresentando. E a situação do filho do imigrante, como é que está? Então, até não muito tempo atrás, os filhos dos imigrantes tinham um tratamento um pouco mais severo, exatamente por causa do estatuto do estrangeiro, que diz que os pais tinham que comprovar a documentação para que o filho pudesse frequentar as escolas. Né? Então, tivemos muitos problemas quando eu estava lá na Igreja Nacional da Paz, trabalhando com os imigrantes, porque nós estávamos saindo da ditadura, mas ainda alguns diretores, eles eram da época da ditadura e tinham o conhecimento da lei conforme a ditadura. Eles conheciam o ECA, né? Eles conheciam o poder do ECA no sentido da questão da educação com essas crianças. Então, conseguimos avançar muito a partir de uma lei do Mário Covas, né, que ele assinou um decreto-lei, dizendo que toda criança, mesmo filho de imigrantes, deveria frequentar escolas. Depois desse avanço, cresceu muito o número dos filhos dos imigrantes. Só que os filhos dos imigrantes, se ele é europeu, ele se mistura facilmente. Mas ele sendo asiático, ou sendo descendente mais das regiões dos Andes, andina, né? Ele acaba tendo um traço característico mais próprio que se assemelha um pouco ao traço indígena. Então, não se mistura tanto quanto das outras nacionalidades. Não se mistura no sentido de traços característicos. Com isso, o que acontece? Tem crescido muito o bullying com as crianças nas escolas e também, até mesmo, imposição de um sistema maléfico para essas crianças que a gente chama de pedágio que eles cobram nas escolas. Como é que é o pedágio? Para ele não ser
maltratado, para ele não ser chamado de boliviano, ou de indígena, ou de índia, ou de não sei o que, ele tem que pagar uma quantia para as crianças brasileiras. Então, isso acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que o sistema que deveria ser educacional, ele se transforma num sistema de exploração, num sistema de aversão à educação, porque ele acaba tendo que pagar os coleguinhas para que ele seja respeitado. Então, essa situação vem provocando na gente uma atitude bastante... Isso a partir de quantos anos? Olha, que começou esse sistema, não muito tempo. Não. Quantos anos as crianças já começam a fazer esse tipo de exploração, vamos dizer? É que nós temos um problema bastante sério no Brasil, né? As boas coisas muitas vezes não são mostradas. As más correm muito rápido. É o que dizia na poesia, né? Quando existe alguma coisa grave para acontecer com uma pessoa na cidade, todo mundo fica para ver. E a notícia corre depressa. A má notícia corre muito rápido no Brasil. Então essas más notícias correm nas escolas. Porque a criança que viu alguém ter que pagar pedágio numa escola e ela muda de escola, ela vai dizer, lá eles faziam isso. Então começa a desenvolver essa ideia, né? Vamos fazer isso? Ah, vamos. Pode ser até como uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem um fundo xenofóbico. Sim. Tem um fundo de exploração e não é humanitária, né? Então, por ela ser tão negativa, é que a gente já está começando a fazer um trabalho a partir do CAMI também nas escolas, que a gente chama de diversidade cultural. Então nós temos uma pessoa que está visitando as escolas, conversando com os diretores, né, tratando esse tema abertamente, como estamos tratando aqui, e ao mesmo tempo começando a pensar como enfrentar essa situação dentro das escolas, como enfrentar esse problema nas escolas. Então o primeiro passo vai ser através da cultura. Ela vai levar um grupo de músicos que vão com roupas típicas, né, da Bolívia, que vão cantar músicas típicas para todos os alunos, para que eles percebam que é normal ter diversidade. Claro. Né, que a diversidade ela faz parte do dia a dia e que amanhã a pessoa vai se relacionar com um branco, com um negro, com um amarelo, com pessoa com o olho puxado, com o olho azul, com o olho... Quer dizer, é normal você viver dentro de uma sociedade que tem diversidade de vida ou de pessoas. Então, começar agora para que amanhã nós possamos diminuir o sofrimento dos próximos grupos que virão. Porque hoje o grupo maior que vem para o Brasil são os bolivianos. Mas e amanhã? Pode ser o peruano, o paraguaio. Exato. Será que o próximo vai ter que sofrer a mesma coisa por essa situação? Então, já estamos nos adiantando a esta situação exatamente para que a gente prepare o caminho dos que virão no futuro. Além disso, nós aqui também temos programas de ajuda aos imigrantes no sentido de inserção na sociedade brasileira. Então, temos curso de português e fazemos isso aos finais de semana. Aqui no CAMI mesmo. Aqui no CAMI mesmo. Então, nós temos curso de português aos finais de semana, porque durante a semana, como eles trabalham de 7 da manhã até 10 da manhã, 11 da noite, não tem horário durante a semana para poder estudar. Então, aos sábados à tarde e domingo, durante o dia inteiro, temos curso de português e de informática. Só que ambos cursos vêm acrescido de uma palavra que nós chamamos de cidadania. O que nós fazemos nesses cursos? Além de nós ensinarmos português, nós ensinamos quais são os direitos dele. Na saúde, na educação, em todas as áreas do setor público. Além disso, nós também trabalhamos a questão da informática e cidadania. Muitos deles que não tiveram condições de aprender, passar por um curso de informática no país deles, aqui eles buscam, porque eles sabem que o mercado precisa de pessoas que tenham conhecimento nessa área. E muitos deles tiveram oportunidades boas, não conseguiram entrar nessas oportunidades de emprego porque eles não tinham conhecimento de informática ou do idioma português. Então, por isso que nós temos gente que vem de muito longe, demoram 2 horas até, lá de Santo Amaro, eles vêm aqui fazer curso de português. Por quê?
porque é o único local onde eles têm essa possibilidade de fazer esse curso, tanto para se inserir no mercado, como até de probabilidade de uma possibilidade no futuro de um emprego melhor. Ok. Bom, padre, antes de irmos para dar uma pausa para o nosso intervalo, eu gostaria de frisar aqui para os nossos telespectadores que é o CAMI, né, Centro de Apoio ao Migrante, e no CAMI você acaba encontrando uma série de ações de apoio, né, ao migrante. Entre elas, cursos de inserção social, de cidadania, preparação para documentação, para legalização, né? Então eu gostaria que o padre dissesse ali para aquela câmera como é que, se alguém assistiu o programa e quiser ter acesso ao CAMI, souber de algum maltrato ou quiser vir tratar da sua documentação, como que ele acha o CAMI, qual o telefone? Então, primeiramente, junto com todo esse sistema, nós temos uma advogada também, Sim. que tanto acompanha a documentação dos imigrantes, como também acompanha os problemas trabalhistas dos imigrantes. Ela faz um pouco o papel daquele que vai fazer a mediação entre o trabalhador e o dono da oficina, ou o dono da oficina e o dono das lojas, no sentido de fazer uma justiça social no salário dessas pessoas. Então, o Centro de Apoio ao Migrante, ele carrega esse nome porque, como você dizia, ele produz um apoio à vida do imigrante aqui no país, independente de qual país. Então, nós estamos situados aqui na Rua Coronel Moraes, 377. O nosso telefone aqui é 11 2694 5428 e nós estamos à disposição para informação, para a preparação da documentação, para atendimento jurídico ou também para os cursos, ou seja, para cidadania e direitos humanos dos imigrantes. Quem tiver conhecimento de pessoas que precisam de documentação, podem ligar, podem encaminhar aqui para a gente e todo o nosso serviço é gratuito. Nós não cobramos para fazermos esse serviço para a sociedade. Vamos dar uma pausa para um rápido intervalo. Filosofia no Cotidiano volta já. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse segundo bloco vamos dar continuidade acerca do tema Brasil e a nova onda de migração, sonho ou pesadelo? Com a participação especial do padre Roque Renato Patucci. Vale ressaltar aqui que o padre Roque foi homenageado com a comenda da Ordem do Rio Branco, pelo então, na época, excelentíssimo senhor presidente Fernando Henrique Cardoso, pelos trabalhos realizados junto à comunidade brasileira entre os anos de 1992 a 1998. Esta medalha de oficial da Ordem de Rio Branco foi oferecida por todos os trabalhos sociais realizados junto à comunidade brasileira, promovendo os direitos humanos e a cidadania. Padre Roque, Jesus, em sua época, enfrentou a questão da migração, né? Isso é muito explícito no final do Evangelho de Mateus, quando ele fala, eu era estrangeiro e me acolheste, ou não me acolheste. Se o senhor pudesse falar para a gente como foi essa questão trabalhada por Jesus em sua época. Então, primeiramente é bom partir um pouquinho antes, né? A partir do Antigo Testamento, e nós entendermos que no Antigo Testamento, com Abraão, é desenvolvida uma ideia do ser humano que me visita, ele pode ser um enviado de Deus. Então, qual é a minha obrigação se um enviado de Deus está se aproximando? Produzir para ele a melhor acolhida possível. Então,
com Abraão, começa a se desenvolver dentro do caminho da fé do povo de Deus, a ideia de que o estrangeiro, o migrante, o estranho, né, que era como era conhecido, né, ele pode ser um anjo de Deus, pode ser um enviado de Deus. Então assim é que ele tem que ser acolhido, independente de onde ele vem, independente da sua cor, da sua raça, ele é um enviado de Deus. E como enviado de Deus, dá-se o melhor para ele. Então por isso que Abraão chama aqueles 3 visitantes para dentro da sua tenda, ele oferece para eles água, lava os pés, porque naquela época não tinha sapatos e o povo andava pelo deserto e aí os pés se queimavam, doíam, então a água nos pés era um sentido de conforto, produzir o conforto para a pessoa. E além disso, a alimentação, né? A alimentação que era para poder continuar a sua caminhada. Mas o que acontece? Com o desenvolvimento do tempo, começou-se a criar um pouco uma divisão entre aquilo que é a ideia de Abraão com as ideias das tribos que vêm pela frente e que começam a passar por experiências de imigração e não aceitar os imigrantes. Tanto é que quando Jesus vem ao mundo, José e Maria não encontram lugar na cidade. Eles são o rosto típico, né, da não aceitação da cidade para com os imigrantes. A cidade realmente não tem uma boa aceitação ao novo, aos imigrantes. E eles são obrigados a irem para uma estrebaria. Então Jesus, desde o seu nascimento, ele faz a experiência do sofrimento da migração. Ele nasce na estrebaria, ele ele saiu da sua terra natal para fazer o recenseamento junto com Maria e José, que ainda ela estava grávida, nasce em outra cidade, então ele teria que ter outra documentação, outra cidadania. Depois ele sai de lá, volta para sua terra, tem que ir para o Egito porque ele é perseguido. Então ele faz toda a experiência da migração. E tem o sotaque do Galileu, né? E tem o sotaque do Galileu que carrega onde vai, né? Depois ele, como pregador, ele passa por todas as aldeias, todas as cidades. E quantas vezes, quem sabe, ele teve que dormir embaixo de uma árvore, como ele dizia, né? Que o profeta não tem nem onde reclinar a sua cabeça, né? Quer dizer, um pouco para retratar essa realidade da migração da época, né? Porque ele se coloca no lugar do migrante. Tanto é que ele coloca-se no lugar do migrante que em Mateus 25 ele diz assim: eu era migrante e me acolheste, como um critério de salvação. Então, ele põe alguns critérios lá. Tive fome e me destes de comer. É o juízo final. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestiste. Doente me visitaste. Estava na prisão e fostes ver-me. Era estrangeiro, era migrante e me acolheste. Então, acolher o migrante não é somente dizer à pessoa, eu te recebo. É aumentar em mim o processo da salvação. É me aproximar daquilo que a gente chama a nova terra, né? A nova pátria, a definitiva, né? Então, cada vez que eu faço uma dessas práticas, eu estou me aproximando mais da salvação. Então, um pouco isso, né? Jesus traz novamente o tema da migração para a sociedade poder olhar e discutir, e não deixa só para a sua época, ele deixa o legado para ainda hoje, para dizer, você faz o bem para o migrante, você está no processo certo da salvação, você está no caminho da salvação, né? E é uma das maneiras de você alcançar a pátria nova. Teríamos aí, poderíamos dizer, padre, que esse recebimento do migrante, esse bem receber o migrante, seria podemos dizer, um ato de responsabilidade mesmo perante a humanidade? Eu digo, ele não pode ser somente um compromisso ou uma responsabilidade
da igreja. Porque hoje quem pressiona para ter uma boa acolhida das pessoas, quem pressiona os direitos humanos, hoje é quem trabalha o aspecto religioso. E isso deveria ser uma responsabilidade também do governo, porque nós estamos tratando de uma pessoa. Ela não é só fé, ela é corpo e ela precisa de direitos para poder exercer a sua cidadania. Sim. Eu diria, eu diria até um pouquinho mais, além das religiões, além do governo, do Estado, não seria a responsabilidade do indivíduo que recebe? Exatamente. Então, alcança a pessoa... do indivíduo que está recebendo. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um vizinho que é imigrante. Eu fazendo bem a essa pessoa, Sim. eu só tenho a ganhar com isso. Primeiro, estou ganhando o vizinho. Segundo, estou ganhando uma nova amizade. Terceiro, estou aprendendo uma nova cultura. Quarto, talvez estou aprendendo um novo idioma. Quinto, estou aprendendo a conviver com o diferente. Eu estou crescendo, amadurecendo no meu processo como pessoa. E sexto, é um dever do Evangelho que se impõe a todos, no sentido de ele é Jesus. Eu era migrante de Jesus, né? Então, ali está Jesus também. Ali está a palavra de Deus, também no imigrante, no migrante. Agora, a questão do nosso tempo, desse egoísmo profundo, consumismo e egoísmo que nos leva a ficar cada vez mais voltados para nós mesmos, faz com que a gente tenha dificuldade cada vez maior de sair de uma zona de conforto. E enfrentar a questão da migração, acho que é bastante isso, né? Sairmos dessa zona do conforto. Exato. E aí é que entra a introdução que foi feita no primeiro bloco e também no segundo, né? O sonho e o pesadelo. Sonho e pesadelo. Né? Sonho. Nós todos sonhamos uma sociedade bonita, sem violência, justa, fraterna. Mas o que acontece? Nós nos isolamos diante de um computador e diante de uma televisão. Com isso, o que acontece? No isolamento, eu começo a ter a minha visão, a apropriação da minha ideia como a única e verdadeira que existe. Por isso, se eu penso mal dos imigrantes, eu acho que eu estou certo. Se eu ajo mal com as pessoas, eu acho que eu estou certo, porque eu me isolei e estou autenticando todas as minhas ideias. Então, a ideia evangélica da comunidade, a comunidade onde Deus é presente, então ela vai morrendo. E surge um novo Deus, né, chamado o eu-goísmo, né? Exatamente. O eu-Deus, né? Então, eu penso, eu faço, eu autentico aquilo que é a minha conduta, aquilo é o meu pensamento. E então, é nisso que se transforma o pesadelo, não somente do imigrante, da pessoa como um todo. Porque amanhã ela vai se frustrar enormemente, né, descobrindo que ela podia ter crescido, podia ter participado, podia ter convivido e não o fez. Agora, para o imigrante que sai da sua pátria, muitas vezes quando ele está saindo, ele já carrega um monte de sonhos com ele. Porque dentro na viagem dele, o que ele coloca na mala? Ele coloca uma roupa, ele pode colocar de repente a palavra de Deus, ele coloca uma cartinha da família, mas lá dentro, mais do que tudo, está o sonho. E aquela malinha dele que ele vai carregando, cada passo que ele dá, cada trem que ele pega, cada ônibus que ele embarca, ele vai já planejando o seu futuro. Então aí vem o sonho. E o sonho é criado lá no seu país de origem, muitas vezes por alguém que falou da nova pátria, pelos meios de comunicação que fazem a divulgação das notícias. O Brasil é um país lindo, o Brasil é um país maravilhoso, o Brasil é um país de oportunidades, o Brasil, e essa pessoa começa a sonhar que vem para o Brasil e vai ser fácil alcançar tudo o que ela quer. Chegando aqui, aquele sonho que estava dentro da mala, ela vai abrir a mala. E ela, quando desarma a mala, começa o pesadelo. Porque ela vai
passar por sofrimento com o idioma, ela vai passar sofrimento para encontrar um emprego, muitas vezes vai acabar na rua, vai ser isolada da sociedade, o isolamento. Ela vai passar por sofrimentos enormes até recomeçar a sua vida. E muitas vezes a oportunidade de recomeçar passa pelo trabalho forçado, o trabalho escravo, que ela tem que aceitar porque não existe nenhuma outra oportunidade para ela. Então o que acontece? Não tendo oportunidades, ela tem que aceitar o que tem. E aí começa o pesadelo. Trabalhar muitas horas, não conseguir comunicar-se com a família, não conseguir alcançar o sonho que ela carregava dentro da mala. Então, aí começa um pesadelo, ou também começa a concretização do sonho. Para alguns, eles chegam, já são inseridos no mundo do trabalho, e se antes lá ele não tinha condições de ter nada, hoje ele já tem comida, ele já tem moradia, e ele tem um salário, mesmo que seja pouco, ele tem um salário do qual ele consegue sobreviver e até mandar uma ajuda para a família, mandar um dinheiro para começar a construir o seu futuro. Não é o que ele mereceria, porque para trabalhar das 7 da manhã até 10 da noite, ele mereceria um salário muito maior do que 400, 420, 450 reais no mês. Por isso que cai aqui aquela teoria de que o imigrante veio tirar o trabalho do brasileiro. Qual é o brasileiro que se sujeitaria a trabalhar nessas condições ganhando esse salário? Hoje, nenhum mais. Hoje estamos... É a mesma situação dos brasileiros nos Estados Unidos. Eles não aceitam os imigrantes, mas eles precisam dos imigrantes. Existe aí um dualismo muito forte presente nessa realidade, né? Mas se nós não queremos, por que nós precisamos deles? Eles não querem por uma questão de, dizemos assim, né? De não apresentar para o mundo que lá tem um número enorme de imigrantes indocumentados que de repente precisam desfrutar de um sistema público que existe dentro da sociedade como um todo, mas dependem deles para jardinagem, dependem deles para pintura, dependem deles para cuidar dos idosos, dependem deles para cuidar de um sistema enorme dentro dos Estados Unidos. Para construir os prédios. Para construir os prédios, para a agricultura, para a produção do alimento. Quer dizer, dependem desses imigrantes para a maioria dos serviços básicos que nenhum americano faz. Assim como no Brasil, hoje, nós dependemos dos imigrantes para estarmos vestidos. Se todos eles pararem de produzir roupas, o que vai acontecer com São Paulo? São Paulo hoje é o polo de distribuição de roupa para toda a América Latina. Padre, eu vou te pedir uma pausa que nós vamos entrar nesse assunto estritamente brasileiro. Nós tratamos um pouco do CAMI, né, do Centro de Apoios, qual é o trabalho dele. Pensamos um pouco aí essa relação do migrante que já vem desde o Antigo Testamento, eu diria que acho que até desde a Grécia, Ilíadas já trata um pouco disso. E vamos dar mais uma pausa, e aí no terceiro bloco nós vamos tratar dessa questão aqui de São Paulo, do Brasil, acho que uma questão pontual para todos nós. Tudo bem, Padre? Perfeito. Bom, antes de ir para o próximo bloco, uma frase bem pequenininha aqui, nós poderíamos dizer que o sonho daquele que migra, ele é muito simples, ou seja, ele quer uma vida melhor. Exatamente. É isso. É por isso que ele, eu nunca chamo o imigrante de coitadinho. Nunca. Coitadinho, ele saiu da sua terra, coitadinho, deixou sua família. Não, ele é um corajoso, é um desbravador, porque se ele fosse um coitadinho, ele tinha ficado lá passando necessidade. Exatamente. Então, ele é uma pessoa que ele teve coragem de enfrentar a fome, com a fome não se dialoga, enfrentar a miséria, com a miséria não se dialoga, enfrentar a violência, com a violência não se dialoga,
Então ele teve coragem de enfrentar tudo isso e ir para uma nova terra. Então você está exatamente correto em dizer, né, essa frase que eu gostaria que você repetisse para que as pessoas pudessem se imbuir desse pensamento e até mesmo pensar como eu, que estou vendo esse programa, posso me imbuir dessa ideia, até mesmo para que o meu sonho não fique pensado como um coitadinho que nunca conseguiu se realizar. Por favor. E antes de irmos para o próximo bloco, o Padre Roque vai deixar aqui para você a dica, o telefone e o endereço do CAMI. Por favor, Padre. Seu sonho. Qual é o seu sonho? O nosso sonho, aqui do Centro de Apoio Imigrante, é podermos ser parte da vida dessas pessoas que hoje buscam o Brasil, buscando cidadania e direitos humanos. Então nós aqui ajudamos a todos os imigrantes, estamos na Coronel Moraes 377, o nosso telefone aqui é 2694-5428 e estamos à disposição para ajudarmos a realizar o sonho desse imigrante que chega até aqui. De que maneira? Fazendo o primeiro passo, ajudando naquilo que é o sistema básico, que é a documentação, para depois ele poder andar com as próprias pernas. Então, o nosso sonho é poder continuar ajudando essas pessoas. E o seu? Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Neste último bloco vamos dar continuidade ao tema acerca do Brasil e a nova onda de imigração. Sonho ou pesadelo? Padre Roque, bem, a economia do Brasil em alta, a posição financeira hoje no Brasil, no mundo, é de destaque. Eu não vou usar o termo aqui de país em desenvolvimento, porque isso conota outro peso sobre essa palavra desenvolvimento. Então vamos falar que o Brasil hoje tem uma situação econômica e financeira propícia, né? Exatamente, Favorável. propícia, razoável, para que seja um país onde os imigrantes queiram vir, como o senhor já citou no bloco anterior. Bom, diante disso existem vários problemas que nós já estamos levantando e vamos continuar pontuando aqui. Mas eu gostaria que o professor pontuasse para nós o que são os migrantes indesejados, os disputados, para depois nós entrarmos na questão dos refugiados mesmo. Então, é importante a gente recordar que a globalização trouxe um fator novo para a sociedade e que, por um lado, até foi positivo. A globalização mostrou que o espaço entre os diversos estados só existia para o comércio, para os produtos. E eles criaram todo um sistema de proteção, até seguro, para o transporte de produto. Então, o navio que sai daqui com uma carga, ele já tem um seguro para que esse produto, se houver o perdimento dele ou se houver qualquer danificação ao produto, ele vai ser ressarcido quando chegar o produto no destino que não chegou da maneira que deveria ter chegado. E foi descoberto, nesse trajeto dessa globalização, que o ser humano não tinha nenhum tipo de proteção. E que não tem nenhum tipo de proteção. Então foi importante descobrir que dentro da globalização, a migração, ela anda junto com as mercadorias, mas ela anda de uma maneira sem nenhuma proteção. Então, a globalização, ela gerou um impacto na sociedade como um todo, quando foi olhado para o lado humano da globalização. Porque o lado da mercadoria estava seguro, estava garantido. E o lado humano? Não tinha nenhuma segurança e nenhuma garantia.
Então aí começam a se desenvolver sistemas um pouco de proteção às pessoas. Não diretamente por uma política internacional, mas pelos próprios países, olhando pelo lado humanitário dessas pessoas. É nesse sentido que começam a aparecer aquilo que a gente chama dos indesejados. Como nós categorizamos os indesejados? A migração indesejada é aquela onde as pessoas começam a desenvolver uma teoria de que o imigrante vem para tirar o lugar do nacional, do nativo. Então, o pessoal está vindo aqui para tirar o meu lugar no trabalho tal. Está vindo aqui, agora eu tenho que me capacitar então para não perder, né? E por outro lado, nós temos aqueles que são os desejados, que eu estava comentando, que é a fuga de cérebro, os cérebros da sociedade, né? Das diversas nações. Com a globalização, ficou muito mais fácil descobrir quem são as pessoas chaves que são necessárias em lugares chaves, independente de qual país, qual nação, qual estado. Então, o que é feito? São feitas propostas exorbitantes para que essa pessoa saia do país já com o local preparado para poder assumir um trabalho. Então, nós temos brasileiros inteligentíssimos que estão trabalhando fora do país. Em compensação, nós temos muitos imigrantes que têm capacidades e uma inteligência também necessária para o Brasil, que foram chamados para virem trabalhar no Brasil. Então, essa fuga de cérebro, ela se mistura com a globalização. Mas nesse caminho da globalização, nós temos aqueles que são o migrante econômico, e esse migrante econômico, ele não tem nenhuma rede de proteção. Ele sai do seu país, ele algumas vezes é conduzido por coiotes, traficantes, são direcionados para uma região específica, mas não tem nenhum sistema de proteção. Então, vamos usar um exemplo. A pessoa sai de lá do Paraguai, é conduzida ou por conta, como migrante econômica, então ela vem para o Brasil, direção a São Paulo, ou ela é conduzida pelos traficantes na direção de São Paulo. Mas quando a pessoa está saindo de lá, ela imagina São Paulo igual à cidade dela. Então, ela chegando em São Paulo, ela vai encontrar, primeiro, grande bloqueio que ela vai sofrer. É um mundo São Paulo. É uma cidade que não tem fim. Que você pega um ônibus de um lado para atravessar a cidade e você leva um dia. E então você imagina como é que ela vai se sentir como um migrante econômico, né, que está aí, sem proteção, sem uma rede de ajuda. Então, é nesse sentido que o CAMI entra, como uma rede de ajuda, junto com outras redes, né, que trabalham com os imigrantes. Exatamente, estamos construindo essa rede para minimizar o dano que essa pessoa vai sofrer. Por outro lado, tem aquele que tem uma rede de proteção, que é o refugiado. Então, ele entrando no Brasil, como é agora o caso dos haitianos, né? Tem mais de 3 mil entrando agora por Manaus. Eles entram, eles dão uma entrada no processo de refúgio e aí eles vão ter um pequeno sistema de proteção por 6 meses através da Caritas e do Acnur. Então, eles têm uma pequena rede de proteção. Enquanto que o migrante econômico, ele não tem essa rede de proteção da maneira que o refugiado tem para ter uma ajuda de 6 meses. No caso do imigrante, se ele for traficado, ele acaba tendo que ficar 6 meses trabalhando gratuitamente para pagar as despesas de viagem e para pagar o tempo de estadia, de comida, de luz, de água que ele usufruiu durante esses 6 meses. Então, os primeiros 6 meses, ele praticamente trabalha gratuitamente quando ele é traficado. Agora, quando ele é um migrante econômico que veio por conta própria, então ele, começando a trabalhar, ele já começa a ter os seus rendimentos. Tarcísio, estamos chegando ao final do programa. Teria mais alguma questão ainda? De que forma o migrante aqui ele tem uma dificuldade de acesso ao trabalho de vocês? A comunicação, né?
nós não conseguimos alcançar a todos os imigrantes. Primeiro, porque está acontecendo um fenômeno diferente hoje. Antes existia uma centralização dos trabalhadores imigrantes nessa área, Brás, Retiro, Bom Retiro e Paris, que era exatamente para ficar perto das lojas. Então, produzia e já entrega ali pertinho, e então fica um vai e vem bem rápido e fácil num sistema de distribuição de mercadorias. Hoje existe um fenômeno de saída, que esses imigrantes estão indo até para o interior, Campinas, Cotia, Santo Amaro. E essas pessoas, em sua grande maioria, não têm acesso a essas informações e não têm acesso à legalização, ou seja, a regularização migratória, por não conhecerem os seus direitos. Não sabem, não conhecem, não são empoderados com a cidadania. Então, o que a gente precisa, na verdade? Veículos como vocês. Então, a filosofia no cotidiano vai levar ao conhecimento a muitas pessoas que são formadores de opinião, que poderão levar essa palavra aos seus órgãos, seus organismos, e poder desenvolver esse trabalho, essa rede de proteção aos imigrantes. Como? Divulgando, olha, nesse local, nesse endereço, as pessoas vão receber informações de legalização, elas vão poder dar entrada no processo e vão sair desse sistema de exploração. Então nós estaremos dando dignidade e cidadania para essas pessoas. Obrigado ao padre mais uma vez, gostaria de lhe agradecer. E o programa vai ficando por aqui. Estivemos hoje com o padre Roque Renato Patucci, que atualmente é coordenador do CAMI, Centro de Apoio ao Migrante. E também gostaria de agradecer a sugestão de pauta da Neide Teruco Tetamoco, da cidade de Guarulhos. Bem, confira nosso site filosofianocotidiano.com.br. No portal você encontra bastidores, releases, agenda filosófica, Twitter e o nosso Facebook. Quer participar do programa? Mande críticas ou sugestões pelo e-mail producal@filosofianocotidiano.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.